Boa tarde, queridos, graça e paz de Jesus a todos vocês. Nós queremos nessa tarde louvar a Deus pela sua vida, que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe guardar, você e sua família. Eu quero trazer uma dica aqui de como a Igreja Cristã Manancial da Graça, ela funciona há esses 11 anos de ministério. Quais são os pilares dessa igreja? Um dos pilares, são vários, mas hoje eu quero conversar com você sobre alguns. E é o desejo da diretoria da igreja que a igreja seja assim, que os membros sejam assim. E a primeira coisa que a Igreja Manancial ela foca muito para que a sua membresia seja e que dê esse exemplo aos demais, são exemplos do próprio Jesus. A gente gosta de extrair da vida de Jesus exemplos bem práticos, bem importantes, relevantes, para que a gente coloque em prática na vida da igreja. A pessoa não somente na igreja, mas na família, na casa. Mas quando alguém entrar na Igreja Manancial da Graça, ela possa sentir isso, essas características que Jesus deixou e que deve ser o que vai nortear a igreja, a porta da igreja, o retrato da igreja, o CPF da igreja. Então nós queremos nessa tarde dizer algumas coisas que nós trabalhamos na Igreja Cristã Manancial da Graça, para que a membresia acompanhe, siga como discípulos de Jesus. Primeira coisa é viver com simplicidade. Jesus viveu numa simplicidade extraordinária quando ele passou aqui na terra. Muito simples. Apesar de ser Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de todas as coisas, Jesus nasceu de uma forma extremamente simples. Numa manjedoura, no lugar onde alimentava os animais, porque não tinha lugar para ele. E ele de repente nasceu ali naquela simplicidade, sem a mordomia que nós temos hoje de um nascimento. E Jesus não, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele não teve usurpação de ser essa estrela que hoje as igrejas e os líderes se preocupam tanto em ser, né? É a turma do palco, é a turma do púlpito, é a turma da fumaça, das luzes, aquela incrementação toda, aquela glória toda da pessoa, aquele marketing todo, o melhor sapato, o melhor terno, né? O melhor penteado de cabelo, o melhor tudo. Jesus não tinha essa preocupação, não. Ele era um conosco. Tanto que quando foram prender Jesus, foi necessário Judas Iscariotes beijá-lo para identificar os soldados. Por quê? Porque ele estava vestido igual, ele estava com um semblante parecido com os dos outros. Ele não tinha nada de especial, nem ao seu redor, nem nele. Ele não buscava essa luz que hoje, infelizmente, né, as pessoas buscam e aprendem até em suas igrejas a serem assim, porque é muito motivado, é muito alimentado isso dentro das igrejas, o show, né, o marketing, o poder, o exibicionismo, as atrações, essas coisas todas. Para falar de Jesus é necessário um monte de paradigmas e essas coisas todas, e Jesus não era nada disso, não quis nada disso, não pensou em nada disso. Simplesmente veio e habitou entre nós. Essa é a grande diferença de Jesus e que a igreja não segue hoje. A igreja hoje as pessoas são alimentadas a ter brilho, a ter um marketing ao redor delas. Elas aprendem a ser arrogantes, elas aprendem a ser soberbas, ambiciosas. Elas aprendem no lugar de ser um lugar de casa de adoração, como Jesus diz, lugar de shows, lugar de palco, lugar de luzes, lugar de poder,
lugar de... Esses tipos de coisas que não é o perfil de Jesus de Nazaré. A simplicidade de Jesus é o que a Igreja Manancial preza demais. É o que ela ensina as suas membresias a sua membresia a ser simples. Porque Jesus foi simples aqui na Terra. Em 33 anos, mais ou menos, que ele passou aqui na Terra, foi numa simplicidade, sabe? Foi numa forma de andar em que todos eram parecidos uns com os outros. Então esse espírito, sabe, irmão, de simulação, de astúcia, não é o lugar que Jesus ensinou para nós. E a Igreja Cristã Manancial, ela preza por isso. Ela quer que todo mundo seja simples lá, que ninguém busque poder para si, que ninguém se preocupe em aparecer, estar no centro de nada. Não. Quanto mais trabalhar nos bastidores, melhor ainda. Quanto mais agir no anonimato, melhor ainda. Porque você está trazendo retornos espirituais para as pessoas e não para você. Você está procurando ajudar a obra de Deus, que tanto precisa de bastidores, do simples. É o do cuidar de uma precisão que a igreja tem, é o evangelismo pessoal, é o cuidar de uma vida que nunca mais foi na igreja, você ir lá orar por ela, ou então mandar um zap diariamente para as pessoas que você nota que estão muito afastadas. Esse trabalho, sabe, de bastidores, simples, são os maiores trabalhos que podem existir numa igreja. O trabalho da oração, essa oração da tarde, que tem com a pastora Edna, é muito importante. São bastidores, na sua casa também, não é? O trabalho de oração, está orando por todo mundo, com o coração tranquilo. Então a primeira característica que a gente coloca na Igreja Manancial, que é uma característica de Jesus, é viva com simplicidade. Que sejamos cada vez mais uma igreja simples, uma igreja que não está procurando ibope, pesquisa, que tem mais membros, que tem mais atrações, que tem mais isso, tem mais aquilo. Que isso? O reino de Deus não consiste nisso. O reino de Deus consiste em cuidar de vidas, trabalhar com vidas, sabe? E na maior simplicidade do mundo, humildade do mundo. Não é questão de ser a igreja bambambam do momento, do bairro, do seja o que for. Isso são coisas do mundo, isso são coisas que o mundo ensina. Não, a igreja tem que ser uma igreja que cuide de vida. A vidinha que entrar lá, ser cuidada. O que nosso bairrozinho ali é o nosso mundo. Vamos trabalhar naquele bairrozinho onde nós estamos inseridos e procurar cuidar do evangelismo, do social e tantas outras coisas, para que as pessoas fiquem mais próximas de Deus, na maior simplicidade do mundo. 2 Coríntios 1,12 diz assim, Paulo: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, nos temos conduzido no mundo, especialmente para convosco. Olha aí qual é o perfil que o apóstolo Paulo diz, que a igreja precisa ser assim. Se não for, a igreja está fora do foco. A segunda coisa é amar o próximo. O mais importante dos 10 mandamentos é: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a você mesmo, como você se ama. Está lá em Lucas 10:27. Então uma igreja que não tem amor, tem até igrejas aí que tem o nome amor, mas só tem juízo, peso, julgamento, leis, normas de homens, usos e costumes, e que na hora que um cai, passam por cima, o trator passa por cima. Todos nós temos que saber o seguinte: a gente precisa amar o próximo, sabe por quê? Porque nós somos muito fracos, todos nós. Na Igreja Manancial não há santarrões, pessoas perfeitas, pessoas símbolos de tudo, arte de santidade, arrotando santidade. Não tem, não. Lá nós sabemos que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos ser entendidos um
com os outros. Por quê? Porque todos nós somos falhos, a gente erra. Quando uma pessoa não mata, ela fala mal do outro. Quando ela não mata e não fala mal do outro, ela faz negócios errados. Quando ela não mata e não fala mal do outro e não faz negócios errados, né? Ela é uma pessoa muito ignorante. Ela não sabe amar. Ela não trata bem os seus familiares, seus filhos, seu cônjuge, sabe? Então sempre nós temos algo. Isso é importante demais. É só para a gente ficar no nosso lugarzinho. É para a gente se situar no lugar certo. Ou seja, nós somos nada não, queridos. Ninguém tem o poder de estar passando por cima de ninguém. A gente precisa amar as pessoas, entender as pessoas. Porque quando alguém, que é o terceiro ponto, que é julgar, né? Quando alguém julga o outro, o julgado do outro está muito interligado, está interligado com a questão de amar o próximo, né? Quando a gente julga o outro, a gente está se julgando. Porque Jesus disse: por que reparas no cisco do que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu olho? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixe tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Olha a palavra forte de Jesus. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então a igreja não é para ser um ambiente de julgamentos, de alguém estar perseguindo o outro para ver se o outro está andando certinho, porque ninguém anda certinho. As pessoas estão cansadas de ver a hipocrisia passa nas religiões, onde as pessoas exigem muito dos outros, criticam muito os outros, que as pessoas ficam no pé dos outros e nem eles são. Nós todos temos falhas, e como é bom a gente pregar a graça de Deus e dizer assim: olha, nós não temos capacidade nenhuma de sermos perfeitos nem nada, mas a graça de Deus é o que nos sustenta. Então ninguém pode estar julgando ninguém, porque todos nós temos falhas horríveis. A natureza humana é pecaminosa. A gente tem que estar se vigiando todo dia. A gente tem que estar se cuidando todo dia, porque senão a gente faz coisas terríveis. Então a igreja serve para isso, para estar ajudando a gente com palavras, com orações, com amizades boas, com conselhos bons, para que a gente não afunde. Por quê? Porque nós somos maus mesmo. A gente tem a tendência de fazer o que a carne está pedindo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente faz isso porque é uma péssima pessoa? Não, é porque é um ser humano. É porque é gente, carne e osso. Tem sentimentos, tem fraquezas, tem desejos. É muito difícil mesmo. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, pode nos ajudar a gente trilhar um caminho mais saudável, um caminho ameno, né? Então isso só acontece quando estamos em comunhão na igreja, quando estamos perto um dos outros. Aí a gente consegue mais ou menos ter um perfil bom para nós mesmos, para nossa família, para as pessoas que nos rodeiam. A igreja quer fazer esse trabalho todo. Com quem? Com a palavra de Deus, com o Espírito Santo que habita nela. Mas a igreja tem que ser um lugar saudável, um lugar de refrigério, um lugar onde as pessoas possam sentir que são amadas e mesmo estando errando, sabe que vão receber conselhos amigos e não julgamentos, mas vai ter um tratamento espiritual de amor, de compaixão, de graça, de aconselhamento. A igreja é necessário ser um lugar, como Jesus diz: vinde a mim todos que estão sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. Esse é o papel, é o terceiro ponto da Manancial. É o que nós precisamos fazer como igreja, todos nós. E a quarta coisa que é muito importante é ter esse cuidado para não estar cultuando bens materiais. Essa busca desesperada pelo ter. Nós temos que ser. O ter vem em consequência. Mas a busca principal é o ser. Eu ser em Deus. Ser uma pessoa que tem as características de um cristão, de um homem ou mulher de Deus. O cuidar espiritual meu. O ter, ele vai vindo nas conquistas com o trabalho da gente, tudo bem. Mas o problema é que hoje as pessoas buscam a igreja e buscam Deus só pelo ter. E não é de hoje não, desde antigamente. Jesus reclamou porque o pessoal só vinha para ele para comer, para ter alguma coisa, e não por causa dele. E não por causa do ensino dele.
E até hoje as igrejas são assim, porque vão para as igrejas atrás de milagre, atrás de dinheiro, atrás de ficar rico, milionário, mas nunca, dificilmente é para ser só de Jesus. Mesmo que não tenha nada, mas ser de Jesus. Poucas igrejas é que conseguem pregar essa parte. Por quê? Porque essa parte de pregar isso não dá ibope, não dá dinheiro. Não entra gente muita. Qual é a igreja que entra gente? Aqui você promete milagre, promete isso aqui, promete aquilo outro, promete a pessoa ficar rica, promete a pessoa nunca mais sofrer. Todo esse engano, infelizmente, as pessoas gostam. As pessoas dão mau valor. Aí continua sendo aquele grupo de pessoas que estavam ao redor de Jesus, atrás de comer, de beber, de ter alguma coisa, e quando Jesus foi preso, sumiram todos eles. Ao contrário, quando viram que ele estava aparentemente derrotado, que nunca teve derrotado, mas estava na cruz, crucificam, acaba com ele. Realmente ele não é nada não. Esse é o tipo de relacionamento que a gente chama de relacionamento barganhoso. Porque se não tiver nada em troca, não quer. Não, nosso relacionamento com Deus não é barganhoso. Nós o amamos pelo que ele é, não pelo que ele pode nos dar. Esse é um relacionamento perfeito e que a Igreja Cristã Manancial da Graça continua perseverando nisso. A outra coisa que a igreja ensina para nós, a Igreja Manancial, é sermos perseverantes. É caminharmos passos lentos e constantes. Nunca, a gente desistir. Desistir, claro que é um caminho mais fácil, mas a derrota é muito maior, Então a gente não pode desistir, porque o nosso Jesus nunca desistiu. Deus espera que sejamos parecidos com Ele, perseverantes. Jesus foi, sofreu, lutou até a cruz, até quando está consumado, e a gente sabe qual é a grande vitória. Então, desistir não é o recado de um homem de Deus. A gente precisa continuar, mesmo no sufoco, mesmo com angústia, mesmo não querendo muito, mas é necessário. Porque quando a gente sai, desiste, a gente perde muitas bênçãos de Deus. A gente se perde também no meio do caminho. Então fica esses 4 exemplos da Igreja Cristã Manancial da Graça, para ficar registrado aí, no Instagram e nos documentos da igreja que a gente deu hoje. Eu, como pastor presidente, fundador da igreja, a gente passou para você pelo menos 4 conselhos e pontos que a igreja e colunas que a igreja precisa estar sustentada como uma igreja cristã Manancial da Graça. E depois eu posso fazer outros vídeos continuando outros pilares da Igreja Manancial, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde, que Deus nos dê muita paz a todos, em nome de Jesus, amém.